Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o último milagre público realizado pelo Senhor Jesus. Esse milagre está relatado no Evangelho escrito por João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44, que nós não vamos ler, mas eu recomendo que você leia, porque é um relato muito poderoso, é um relato enriquecedor que vai nos alimentar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Nesse relato, o Senhor Jesus opera o milagre da ressurreição do Lázaro, que morreu de uma enfermidade. Naquela época, a teologia daquela época dizia que um morto que estivesse morto há mais de 3 dias não poderia ser ressuscitado, a não ser que ele fosse ressuscitado pelo próprio Deus em pessoa. Assim como um surdo, assim como um cego, assim como uma pessoa que tivesse uma deficiência de nascença, não poderia ser curada, a não ser pelo próprio Deus em pessoa. Assim como pecados não poderiam ser perdoados por homens, mas somente pelo próprio Deus em pessoa. E no Evangelho escrito por João, o João ele escolhe 7 milagres, 7 operações do Senhor Jesus que vão comprovar passo a passo que ele é Deus, que ele é o eterno, que ele é soberano, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo enviado, que ele é o Cordeiro. Quando o Senhor Jesus opera esse milagre, uma semana depois ele é crucificado. Mostra a ingratidão daqueles que receberam o milagre, daqueles que receberam a presença, da geração que teve a presença de Deus fisicamente, mas mostra também que o cordeiro era puro, que o cordeiro estava pronto para o sacrifício. Quando nós vamos ler esse texto, nós percebemos, e não só nesse capítulo 11, mas em outros capítulos também, dentro do Evangelho escrito por João, que Jesus amava essa família. Amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. No entanto, esse texto começa dizendo assim: estava enfermo Lázaro. Lá no versículo 1. Ou seja, Jesus amava, mas Lázaro estava enfermo. Jesus te ama. Deus ama você. E isso é verdade absoluta. No entanto, isso não nos blinda de passarmos por situações de desafio, por percalços. O amor de Deus não é uma carteirinha que Deus dá para nós, dizendo assim: olha, essa carteirinha aqui está dizendo que a Valéria, ela não vai passar por dor, ela não vai passar por enfermidade, ela não vai passar por luto. Nós não somos blindados por causa do amor de Deus. O amor de Deus conduziu Jesus ao Calvário, o Filho unigênito, o primogênito, o único e o primeiro de tantos, tão amado por Deus. Quando Deus apresenta o Senhor Jesus no dia do batismo, ele diz assim: este é o meu filho amado. E aí quando Jesus ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus não passou o cálice. Ele conduziu Jesus ao Calvário, porque era a vontade de Deus. E nós também passamos por sofrimentos, também passamos por dificuldades, também passamos por percalços. O próprio Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória que vence o mundo é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus em nós nos dá como herança a vitória que vence o mundo. E aqui começa o texto falando a verdade. Deus ama sim. Mas o Lázaro estava enfermo. E esta enfermidade pode colocar dúvida no coração das pessoas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Quando Marta viu o irmão dela enfermo, ela fez o que eu e você também fazemos. Avisamos a Jesus. Ela orou, ela enviou mensageiros. A gente ora, a gente envia a nossa palavra como uma mensagem para Deus. Jesus, vem aqui me curar. Jesus, vem aqui me tirar dessa situação. Jesus, vem aqui operar aquilo que eu não consigo. Jesus, vem aqui fazer o sobrenatural. Jesus, vem curar.
Ela fez isso e a parte mais linda desse texto é que Jesus ouviu, como ele continua ouvindo a minha e a tua oração. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e ele ouve a nossa oração e responde. Quando Jesus respondeu, ele falou assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, aquilo que você está vivendo, a dor, o luto, a enfermidade, o desafio, o percalço, tem um objetivo, tem uma finalidade, que é glorificar a Deus. Você vai se tornar uma testemunha e o nome de Deus será glorificado por conta da vitória que acontecerá sobre a morte em sua vida. E também glorificar o nome do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, em nós. Quando Marta orou, Jesus respondeu, e respondeu imediatamente. Em seguida, foi enviada a resposta. Ocorre que Lázaro já estava morto. De acordo com a cronologia apresentada aqui no texto, para que o Senhor Jesus chegasse no quarto dia lá onde Lázaro estava sepultado, nesse momento que ele recebe a notícia, muito provavelmente naquele mesmo dia, Lázaro morreu. É como quando você ora e a coisa não deixa de acontecer porque você orou. E isso não é motivo para deixar de crer, porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele opera o sobrenatural. Lá no final do texto, a gente vê que no momento que o Senhor Jesus vai operar o sobrenatural, ele manda que os humanos operem o natural, que é aquele ensino que fala que nós devemos fazer a nossa parte. Aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, Deus não fará em seu lugar. Você tem que fazer a tua parte. E a parte de Deus, que é a parte sobrenatural, será realizada por Ele. Quando o Senhor Jesus se levanta para ir até a família de Lázaro, até a cidade onde Lázaro morava, para ressuscitá-lo, ele diz que está indo para acordar Lázaro. Ele sabe que ele está morto, mas ele chama isso de acordar. É como se Deus estivesse nos ensinando a facilidade da operação do milagre para Deus. Para Deus levantar um morto que está morto há 4 dias, é tão fácil quanto para mim e para você acordar quem está dormindo. Qual é o grau de dificuldade disso? Você sacode a pessoa e fala: ei, acabou, vamos acordar? É assim que Deus faz, com esta facilidade, com essa rapidez, com esta velocidade, Deus opera qualquer tipo de milagre. O milagre não é difícil para Deus. Deus não precisa de absolutamente nada para operar milagre. Agora, eu e você, para vermos, para recebermos o milagre, precisamos crer. E falando em crer, essas duas irmãs tinham muita fé. Quando o Senhor Jesus está indo em direção, ela, a Marta, se levanta e vai até ele, enquanto a Maria fica sentada aguardando. Ambas tinham muita fé, mas tinham personalidades diferentes. Marta era proativa, Marta era agitada e Maria era mais passiva, era mais reativa, talvez mais intelectual, gostava de ficar sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo as palavras de sabedoria dele. Isso mostra duas pessoas que têm fé com personalidades diferentes, como eu e você também temos personalidades diferentes, mas lá dentro a Bíblia está nos ensinando que as pessoas são iguais. Quando chega o luto, quando chega a dor, quando chega o dia mau, quando chega o dia da dificuldade, todos nós pensamos do mesmo jeito. Quando Marta foi falar com o Senhor Jesus, de pé, ela olhou para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria falou prostrada, mas disse a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas pensavam do mesmo jeito.
Jesus chegou atrasado. Será que Jesus ama mesmo? Por que ele não veio antes? Por que ele não fez? Eu tenho fé para que ele realize. Por que ele não fez? E muitas vezes nós nos pegamos pensando assim. E o Senhor Jesus, ele nos ensina aqui, nesse relato, que a nossa fé ela tem que estar colocada em Deus no dia chamado hoje. Hoje é o dia de termos fé. Você observa que quando Marta se relaciona com Deus, se dirige ao Senhor Jesus, ou Maria, elas falam a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui no passado, como quando você diz assim, se eu não tivesse perdido meu emprego, se Jesus tivesse impedido que eu sofresse aquele acidente, se Jesus tivesse impedido que o meu casamento acabasse, se eu tivesse feito faculdade, se eu não tivesse passado por isso ou por aquilo, é a fé no passado. Hoje não é mais passado. Hoje se chama presente. Uma outra fé é a que a Marta colocou lá na frente, lá distante. Não, fica tranquilo, Jesus, a nossa amizade é a mesma, eu continuo crendo no Senhor. Eu sei que lá no último dia, o meu irmão vai se levantar. Como quando a gente põe a nossa fé para uma realização muito distante. Só que Jesus estava presente naquele momento, de frente para Marta, de frente para Maria e mais tarde de frente para o túmulo onde um morto estava enterrado. Ele estava presente naquele momento chamado agora, naquele dia chamado hoje, que é exatamente quando o Senhor Jesus está presente em nossas vidas, porque ele está presente hoje nas nossas vidas. Ele está presente agora em nossas vidas. Deus não nos livra do sofrimento, mas ele nos livra no sofrimento. E ele continua nos amando e a palavra dele é verdadeira. E qualquer dúvida que o inimigo coloque, como aquela dúvida que o inimigo colocou na cabeça de Eva, como aquela dúvida que o inimigo tentou colocar para Jesus no dia da tentação lá no deserto, que ele se aproxima de Jesus e fala assim, se tu és o filho de Deus, será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus te ama mesmo? Essa dúvida cai por terra, sabe quando? Quando Jesus está presente diante de você. E sabe quando Jesus está presente? Todos os dias, porque ele declarou, estarei. Aquele que não mente, porque o nome dele é verdade. Declarou, estarei presente convosco todos os dias. Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia que o Senhor Jesus está presente com você, está presente comigo. Ele está aí, ele está aqui, ele tem os atributos exclusivos de Deus, ele é onipresente. O Senhor Jesus está no dia chamado hoje. E falando sobre o dia chamado hoje, eu fiz uma pequena pesquisa na palavra de Deus de todas as vezes, todas não, né? Algumas vezes que a Bíblia usa a palavra hoje quando Deus está falando a palavra hoje. Por exemplo, que dia é hoje? Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz que hoje é o dia de sair da escravidão. Você sabia disso? Hoje é o dia de sair da escravidão, é o dia de sair da prisão, é o dia em que as algemas são quebradas, é o dia que os laços são desfeitos. Hoje é o dia de ser livre de toda a escravidão. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que hoje é o dia do livramento, hoje é o dia que Deus faz, é o dia da operação de Deus. Sabe quando Deus faz milagre na tua vida? Sabe quando Deus trabalha? Sabe quando Deus opera? No dia chamado hoje. Hoje é o último dia que você vê este inimigo. Gente, isso é maravilhoso. Hoje é o último dia. Acorda, abre o olhinho e aí Deus fala, sabe que dia é hoje, Valéria? Hoje é o último dia que você vê esse inimigo. Lá em Levítico, capítulo 9, versículo 4, a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor Deus aparecerá. Lá em Levítico, capítulo 10, versículo 19, diz que hoje é o dia de ofertar.
Lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que hoje é o dia que somos feitos grandes por Deus. Lá em Deuteronômio, versículo 2, capítulo 2, versículo 30, a Bíblia diz que hoje Deus entrega o nosso inimigo nas nossas mãos. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que hoje Deus começa a te engrandecer. Lá em Josué, capítulo 5, versículo 9, hoje Deus remove a vergonha do passado, do pecado, da escravidão. Sabe quando Deus faz isso? Hoje. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 25, a Bíblia diz que hoje é o dia que Deus fez o inimigo cair na armadilha que ele fez para você cair. Lá em Ruth, Deus fala 4 vezes. A Bíblia fala 4 vezes. Hoje é dia de colher. Hoje é dia de resolver. Hoje é dia de testemunhar. Hoje é dia de resgate. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que Deus opera o sobrenatural em nós. Hoje é o dia da presença dele. Quando nós acordamos, tudo isso aqui começa a valer. Está valendo na nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, que o dia de hoje seja o melhor dia da sua vida. Amém? Nós temos uma eterna aliança.